Olá, pessoal! Hoje a gente vai trabalhar figuras de linguagem para a gente dar uma continuidade àquela questão da interpretação de texto. E nessa aula específica, a gente vai passar para o texto literário. Nós vamos mostrar as estratégias para você compreender um texto a partir das figuras de linguagem. Todo texto literário, não vou dizer todo, mas uma grande maioria, necessita de figuras de linguagem, porque isso quer dizer que esse texto foge de uma interpretação literal, em que você apenas tem que saber fazer a leitura do texto e compreendê-lo. Não. Com figuras de linguagem, você vai interpretar, você vai fazer um raciocínio diferenciado, partindo de metáforas, de comparações, sinestesias, catacreses e outras figuras de linguagem que a gente vai mostrar aqui nessa aula para você. Então vejam só, nós preparamos aqui algumas figuras de linguagem, são elas a metáfora, a comparação, a metonímia, catacrese, eufemismo, hipérbole, antítese, paradoxo e sinestesia. Vejamos primeiro a metáfora. Antes é importante eu dizer o seguinte: todas as figuras de linguagem são tipos diferenciados de metáfora. Então, compreender a metáfora é fundamental para você interpretar, por exemplo, poesias. Poemas são um gênero textual muito comum em concurso. Não só poemas. Anúncios publicitários, alguns contos, crônicas e outros gêneros também trazem figuras de linguagem, mas principalmente o poema, certo? Então, o que é que a gente tem a falar a respeito dele? A metáfora ocorre quando se faz qualquer comparação sem utilizar expressões que indiquem que uma comparação está sendo feita. Essas expressões seriam a palavra como, tanto quanto, parece, etc. Vamos ao exemplo. Você tem uma pedra dentro do peito. Prestem atenção no que é a metáfora. Vamos entender isso aqui. Toda vez que você lê uma frase que tem uma palavra que você percebe que ela não pode ser interpretada ao pé da letra, você está falando de uma metáfora. Você está dizendo que esta frase está no sentido figurado. Você está dizendo que essa frase precisa ser interpretada a partir de um raciocínio que vai fazer, que vai integrar o sentido real da palavra com há uma semelhança dela dentro da frase. Então, ter uma pedra. Pedra, no sentido real, é uma rocha. Mas pedra remete a algo sólido, a algo pesado, a algo difícil de carregar, a alguma coisa que cause um certo desconforto. Pensando nisso, quando você diz que tem uma pedra dentro do peito, literalmente ninguém tem a pedra dentro do peito, mas é algo que está pesaroso, é algo que está pesado, é algo que está sendo difícil de fazer com que você respire. É alguma coisa te incomodando dentro do peito. Isso é o sinônimo de pedra dentro do peito, isso é o que forma uma metáfora, ok? Na comparação, nós vamos estabelecer uma diferença com a metáfora. Olha só, a comparação ocorre quando queremos estabelecer um valor comparativo entre dois termos de uma mesma entre termos de uma mesma sentença de maneira explícita, por meio de um conectivo. Então, na comparação, eu sou mais direto. Na comparação, eu sou mais claro naquilo que eu quero dizer. A metáfora, eu tenho que interpretar o que é uma pedra no peito. Na comparação, não existe isso. Hoje, nossa família se reuniu como na noite de Natal. Prestem atenção. Se eu sei que a noite de Natal é uma noite de paz, de tranquilidade, de se fazer as pazes, de viver bem, em harmonia, e eu digo que a nossa família se reuniu como na noite de Natal, esse como já deixa bem claro que eu estou fazendo uma comparação explícita, direta. Nossa família e a noite de Natal. Então a palavra como já deixa claro esse clima festivo de paz e de harmonia. Certo? Por isso nós temos uma comparação. Vamos aqui para um outro exemplo para a gente fazer aqui uma comparação entre a metáfora e esta figura de linguagem aqui. Quando você diz, por exemplo, hoje ele acordou uma fera. Melhor ainda, hoje ele está uma fera. Você entende fera como algo bravo, algo assustador, que causa medo.
Então, dizer que alguém está uma fera é uma metáfora. Mas se você disser, hoje ele acordou esbravejando como uma fera. Então, você está fazendo agora uma comparação, ok? Você é um anjo na minha vida. Metáfora. Você é bom como um anjo na minha vida. Comparação, ok? Vamos para a metonímia. Olha só. Ocorre quando se substitui um termo por outro. Essa substituição, porém, é feita pela proximidade de referências. Vamos entender o que é essa proximidade. Quando a gente fala comeu o prato todo, olha só, comeu o prato todo. Literalmente, ninguém come um prato. A pessoa come o conteúdo daquele prato, a comida que está no prato. Então, dizer comeu o prato todo, eu estou fazendo aqui uma relação de proximidade entre comida e prato. Mas você não come o prato, você come a comida que está no prato. Você não toma Coca-Cola, você toma refrigerante da marca Coca-Cola. Você não toma cajuína, você toma o refrigerante da marca cajuína, ok? Então, a metonímia ela é feita a partir da troca de uma palavra pela outra, mas havendo uma semelhança entre ambas, para que haja essa combinação na frase, certo? Vamos aqui para a catacrese. Prestem atenção. A catacrese ocorre quando não existe um termo específico para designar algo. E por isso utiliza-se outros. É uma espécie de você utilizar uma palavra emprestada, de improviso, porque não existe um nome específico para aquele objeto. Quando você fala que precisou chamar o marceneiro para consertar o pé da cama, da mesa ou da cama, o que é que acontece? Literalmente, não há um nome específico para aquele pedaço de madeira que sustenta a mesa. Não tem um nome específico para aquilo. Mas como ele sustenta a mesa, há uma semelhança de ideias. Há uma perna que sustenta um corpo humano. Então, por essa relação de semelhanças, a gente atribui àquele pedaço da mesa o nome de pé. Então, é o pé da mesa. Por essa questão de semelhança. Mesma coisa eu falo o braço do sofá, eu falo a asa da xícara, eu falo a testa da cama. Então, essas expressões aí são, todas elas, uma catacrese, ok? Nós ainda temos a hipérbole, que se refere ao exagero da ideia. São frases exageradas. Eu até diria que a hipérbole é uma das figuras de linguagem que nós costumamos mais empregar no dia a dia, até mesmo em conversas informais. Por exemplo, quando a gente fala, estou esperando há séculos. Faz uns 10 anos que eu estou esperando esse emprego. Enfim, quando você exagera na forma de falar, estou morrendo de dor de cabeça, meus olhos estão ardendo em chamas. Essa forma exagerada de você falar se constitui a chamada hipérbole. Eufemismo é um tipo de recurso que nós usamos para amenizar uma informação. Ocorre quando se utiliza expressões para atenuar uma ideia tida como agressiva ou desagradável. Para você não ser muito rude ao dizer que alguém, alguma pessoa próxima morreu, você diz entregou a alma a Deus, porque é uma forma mais amena para você se referir a uma situação desagradável. Então, nós temos, nesse caso aí, um eufemismo, certo? Ou você dizer que hoje o seu jantar são flocos de milho a vapor com peixe, para não dizer cuscuz com sardinha, por exemplo, também seria um eufemismo. Formas elegantes, formas mais agradáveis para você falar, para você se referir em determinadas situações, ok? Antítese, a palavra vem de oposição de ideias, são os antônimos, tá? Vamos aqui ver. Vamos estabelecer aqui a diferença entre antítese e entre o paradoxo. Então, vejamos aqui. Primeiro, vamos para o paradoxo, certo? Vamos aqui para o paradoxo. O paradoxo é uma figura que costuma ser confundida com a antítese, mas, enquanto a antítese estabelece relação com termos opostos,
O paradoxo vai mais longe e contrasta ideias. Vamos entender isso aqui. Antítese e paradoxos têm a mesma origem, a colocação de termos opostos em uma frase. Só que na antítese, essa oposição ela é facilmente aceita pelo ouvinte, pelo leitor. Ela é facilmente compreendida. Ao caso de que o paradoxo, eu preciso fazer uma interpretação mais profunda para eu aceitar, porque aparentemente no paradoxo há uma falta de lógica, certo? Olha só, quanto mais eu trabalho, menores são as oportunidades de reconhecimento na empresa. Quanto mais eu trabalho, menores as oportunidades. Aqui nós temos um paradoxo, porque ao pé da letra, quanto mais você trabalha, maiores são as oportunidades e não menores. Eu trabalho muito e as minhas oportunidades caem. Então, de forma breve, eu vou estranhar o paradoxo. Algo parece que não está batendo, algo parece que não está dando certo. Se a gente for remeter aqui, por exemplo, a Camões, quando você fala que amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Você vai estranhar ali, ao pé da letra, como é que uma ferida dói se você não sente. Então, o paradoxo causa um choque maior ao leitor. Ao passo que a antítese, basta você dizer o seguinte: tem horas que eu rio, tem horas que eu choro. Hoje está nublado, amanhã está ensolarado. Então, as palavras opostas estão dentro de um contexto mais aceitável, aquele que o leitor não estranha muito, ok? Nós temos ainda a sinestesia. Ela consiste em uma fusão de sentidos em um mesmo enunciado. Então, olha só. Sabe o tato, o paladar, a audição, o olfato e a visão? Na sinestesia, eles são misturados e usados de uma maneira diferente. Vejam só um exemplo. Esse perfume é muito doce. Preste atenção aqui, gente. Olha, esse perfume é muito doce. Na sinestesia, eu tenho uma mistura entre as funções dos órgãos do sentido. Porque perfume está associado a cheiro. Doce está associado a paladar. Só que nessa frase aqui, houve uma mistura. Porque o perfume ser doce, literalmente, é algo estranho. Porque eu não vou beber perfume para saber se ele é doce. Então, essa mistura para causar um efeito de sentido é o que nós vamos chamar de sinestesia. Quando eu digo que você tem um beijo amargo, ou você tem um abraço doce, você tem um olhar quente. Então, essa mistura de sensações, misturando órgãos do sentido, essa fusão, você vai chamar de sinestesia. É muito comum a sinestesia em textos românticos. Também é comum para se fazer descrições em contos, em romances. A gente percebe muito essa coisa da sinestesia, certo? Ok, pessoal. Então, por hoje, foram as figuras de linguagem que nós vamos utilizar ainda em outras aulas, só que dessa vez dentro de poemas para se fazer análise, ok? Então, até a próxima.